Olá, olá, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 1º de junho de 2025 e eu quero, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que tem assistido o vídeo aí, passado alguma mensagem, botando alguma dúvida. É muito legal isso daí. Pela primeira vez eu estou tendo essa troca de mensagens com quem assiste um vídeo meu. Muito obrigado e estou aguardando vocês com mais dúvidas aí. E aproveitando, fica aqui uma colocação que foi o nosso amigo, opa, estava anotado aqui, agora tem que anotar tudo. O N Pedroso 8533. Na verdade, eu comentei sobre o pisca-alerta da Xmac. Agora com essa Connect, eu fiz a observação de que deveria ter um jeito da gente poder deixar o veículo ele ficar lá piscando e você ir para um canto lá procurar socorro, alguma coisa. E ele falou que tem. E realmente fui procurar no manual, a página 5-24 fala sobre o tema. Então, o que você tem que fazer? Liga a moto, só a chave lá, parte elétrica da moto, liga o pisca-alerta, aí ele está funcionando lá tranquilo. De repente você pega e desliga essa parte da chave geral lá da moto, pronto, o pisca-alerta continua a funcionar. E aí eu aproveitei e fiz um outro teste. Com o pisca-alerta ligado, a chave geral desligada, eu me afastei da moto para ver se realmente ela ia permanecer. Eu ia tocar o alarmezinho dela dizendo que eu estava à distância com o sensor. Ela não toca, e aí eu também desliguei a chave do pisca-alerta e ela não desliga sozinha. Somente se você voltar a ligar a chave geral da moto, aí você consegue desligar o pisca-alerta e a moto ser rebocada, seja lá o que for. Mas valeu bastante essa dica, gostei, e isso aí que faz a gente conhecer mais. Outra coisa que estão me perguntando é a respeito do banco da moto. O banco da moto, com o X-Max 2025, realmente, ó, eu saí da concessionária e já percebi que ele estava mais duro. Fui observar, a minha anterior, quando você senta mais ou menos para a partir da frente do banco, ela começa a afundar, então ela é muito fofinha ali. Se você tem uma pessoa que tem uma perna grande, acaba que essa pessoa começa a afundar e a perna fica numa posição meio incômoda. Então acho que para tentar solucionar isso, fizeram um preenchimento do banco, ou seja, aumentaram aquela cavidade onde tem o capacete, ela ficou mais para cima, ele ficou mais raso a parte que fica no porta-objetos, lá embaixo ele ficou mais raso, então aumentaram para debaixo do assento do motorista, do piloto, a cavidade está maior e com isso, o que, que acontece? Ficou mais rígido essa parte do banco, não precisou encher de espuma de poliuretano ali, a moto ficou tranquila. Até hoje, minha esposa foi sair e falou: ah, essa moto aqui tem o banco dela é mais alto. Eu falei: mas como? Ela falou: estou percebendo aqui, acho que pela minha distância da perna, ele está mais alto. Realmente, nada que desabone. Eu tenho 1,65 m, para mim dá para usar tranquilamente, inclusive com a colocação do meu pé esquerdo. Eu uso um pé só no chão, a ponta do pé esquerdo, que é o suficiente para deixar a moto aparada na posição vertical, né? Então ela fica alinhada verticalmente. Muito obrigado por essa pergunta aí. E agora o que, que eu fiz? No começo eu tinha dito que essa moto tem um monte de recursos, mas se você não souber reconhecer, então não adianta nada, né? Estou com ela já há um mês, então já comecei a usar um monte de coisinha, descobri um monte de recurso nela e vou falar sobre isso hoje. Aquilo que ninguém vê, mas você que está comprando vai poder desfrutar, que eu achei fantástico, é muito legal. Primeira coisa, ela tem um sistema Bluetooth que fala a moto com o seu aparelho celular, né? Isso é muito legal. Ela tem GPS Garmin e através desse GPS também tem toda uma integração sobre tempo e tudo mais, que vai te dar a possibilidade de alimentar a uma tela que tem lá que te dá a previsão do tempo no dia e aqueles 5 dias para frente também, né? Como você tem no seu celular. Tem toda aquela medição de AVG, que é sobre a média
de consumo de combustível do veículo. Tem um painel que é o conta-giros, que ele é muito legal. Então, a priori, você, quando vê aquilo, você fala, pô, o cara gastou tempo com isso aqui, gastou uma tela para isso. Não. Ele tem, como muitos carros possuem uma lâmpada colorida, um LED colorido lá, que quando você está consumindo pouco, aparece um arco verde, alguma coisa lá, é um consumo instantâneo. Então, é um gráfico, parece uma meia-lua, que ele vai crescendo assim, e tem na borda superior e inferior desse gráfico, a partir do momento que ele começa a revelar os números 1, 2, 3, 4, 5, que corresponde a 1000, 2000, 3000 RPM, na parte superior desses números e na parte inferior, ele começa a te mostrar uma barrinha colorida, que é um verdinho. Então, se você acelera muito, ele abre essa parte que é o gráfico colorido, dizendo que você está consumindo muito. Então, quanto mais você acelera, mais consome. Mas existe aquela ponderação também, onde você encontra uma aceleração menor ou uma aceleração maior e um consumo menor. Então, isso aí também é muito legal, é uma coisa bacana de se prestar atenção nela à medida que você está utilizando a moto, você começa a ver o quanto ela está consumindo. Isso aí depois vai te devolver num monte de informações. É muito legal, aguenta aí. Bom, depois de falarmos desse contagiros, nós temos também uma outra parte que é muito bacana, que é a mensagem que chega no seu celular. Ao chegar a mensagem no seu celular, você é notificado no painel que existe mensagem. Ela não aparece ali. Ela está te notificando, dizendo que você tem a mensagem. E por último, a parte de configurações, onde você põe tudo isso daí, você vai resetar as informações, abasteceu a moto, então você vai lá e reseta, ficar zerando a quilometragem da sua trip lá, referente a esse abastecimento da moto. É uma coisa muito legal. E depois conseguem fazer com que todas essas informações tenham uma interação, inclusive ranqueando o seu modo de pilotar, o que você está gerando de poluição com o que tem de outras motos aí pelo mundo afora. Bom, vamos começar com uma coisa interessante. Depois que a moto colheu todas essas informações, como é que ela vai passar para você esse tipo de informação? Você vai baixar YConnect, que é justamente a conexão para o seu celular, um app que vai ficar no seu celular, que ele vai trazer todas as informações que você colheu na moto, ele vai transformar isso aí em gráficos e em informações lapidadas, muito interessante. Então, quando você acaba de entrar no iConnect, a primeira tela te dá as informações sobre a moto. Quantos dias ela já está com você, a quilometragem dela, depois vem o período que você deve fazer a manutenção. No caso da minha está escrito lá, acho que é manutenção de óleo, alguma coisa assim, que é o tempo para revisão. Localização do scooter, localização física dele, isso tudo se você autorizar, é claro, né? Ninguém vai fazer espontaneamente, você tem que fazer com que as informações estejam autorizadas, tanto da moto passar para o seu celular e vice-versa, para você poder trocar esse tipo de informações. O registro da última viagem, o ranking em quilômetros percorridos, tá? Um ranking que ele se baseia, que é a tua moto tem, sei lá, um mês, no caso da minha, um mês e tem 300 quilômetros. Quem sou eu no ranking das motos que já foram vendidas que traz esse mesmo sistema? Então, onde eu estou posicionado. Consumo atualizado, ele te dá, então, vamos supor, daqui a pouco vocês vão ver numa tela aí, eu andei 8 quilômetros com a moto. Então, ele te dá quanto é que você gastou de combustível? 0,30. Então, você sabe o quanto você gastou naquele intervalo. E até, daqui a pouco vai ver também, você percebe e vai ser, fica documentado o quanto é que você está gastando de combustível em cada aceleração que você faz na sua moto. 2 minutinhos aí que nós vamos já mudar de slide.
Bom, vamos lá, vamos sincronizar o slide aqui. Olha só, abri aqui o app, ele está dizendo o seguinte, a Xmax, no caso aqui está desconectado, porque a moto está na garagem, eu estou aqui em cima, ela tem 32 dias e eu já rodei com ela 386 quilômetros. O óleo, como eu falei, ele tem que ser substituído, mas é daqui a algum tempo, não é agora. Tenho 6 meses para fazer isso ou 1.000 quilômetros. Então, ela, quando chegar próximo de 1.000 quilômetros, ela já vai começar a falar: olha, procura a concessionária. Depois vem a localização, como eu falei para vocês. Então, tem um mapinha aqui onde tem a localização e está certinho onde é a minha casa. Baixando um pouco essa tela, tem o registro da última viagem. O registro da última viagem foi que ela pegou aqui, foi no dia 30/5, às 12h43 comecei e terminei às 13h12. E com isso, o que aconteceu? Eu tenho aqui bom, eu tenho depois, eu andei 10,1 quilômetros e a média de combustível deu 26,7. Tá? Essa foi a média que eu tive nesse percurso aí. Depois tem um ranking aqui, ranking atualizado, aquele ranking que eu falei, que é justamente, ó, tenho 294 quilômetros e eu estou com 2.404 pontos, que é o ranking que eles fazem dos proprietários de motos. Você tem Moto Yamaha, que é essa versão Connect, e tem só da Yamaha X-Max. Então você participa de 2 rankings, né? E o teu objetivo é realmente andar mais e consumir menos. Depois vem o consumo, a próxima etapa a partir de baixo dessa mesma tela, que ele tá, ó, que eu comentei agora há pouco com vocês. Ele tem aqui 33 litros, 0,33 litros consumido, 8,4 quilômetros e 25,4 quilômetros por litro. Esse consumo aqui é correspondente à última saída que eu dei com a moto, que foi agora cedo, no domingo, que nós fomos à missa. Isso aqui foi que eu andei na sexta-feira, tá? 10 quilômetros, tá? Mas, de qualquer forma, é uma informação que você não tinha, de qualquer jeito, e que você passa a ter agora. Vamos lá, clicando nessa informação que eu tinha aí da última viagem, ele abre essa outra tela que tem aqui, que é registro de viagem. Então, o percurso que eu fiz pela manhã está em azul aqui, e ele tem até um gráfico de aceleração, que é uma coisa muito legal. Então, você começa depois, se você analisar isso aqui, você começa a dirigir de uma outra forma, buscando uma uniformidade de aceleração, sair naquele totozinho, coisa que é legal para você se controlar. É muito bacana isso aqui, eu gostei demais desse tipo de informação. E aí, na próxima tela aqui, deixa eu ver, nessa mesma, se você clicar com o dedo mesmo sobre esse gráfico aí que mostrou no trajeto de rua, ele te apresenta esse outro gráfico aqui, que é no mesmo trajeto que eu andei. Olha só, tem uma barra do lado direito aqui, onde ele diz que quando é azul é um baixo consumo, quando é vermelho é um alto consumo. Então, na minha trajetória, você vê só que eu tenho um monte de aceleração desnecessária. Quer dizer, eu gastei dinheiro aqui, eu poderia ter gasto menos para fazer esse percurso se eu tivesse economizado. Então, é um jeito de acelerar. E ó, que eu não acelero muito, não. Mas, de qualquer forma, é uma informação que eu não tinha. Estava andando ali, mantendo velocidade constante, falei, não, tá tudo bom, não tem problema, é uma coisa, tô consumindo pouco. Não, a moto está te colocando aqui. E lá em cima da informação, olha que legal isso daí. Dia 1/6, foi hoje, começou esse passeio aí, esse retorno para minha casa às 8h53 e eu desliguei a moto às 8h57, ou seja, eu andei 4 minutos com a moto,
A temperatura estava de 26 graus centígrados aqui, era isso mesmo, e tinha acabado de chover. Então, aqui, ó, tem garoinha com um solzinho. Tinha acabado de chover. Ele computou aqui, ó, eu falei 4 minutos, ele arredondou, deve ter sido 4,9, sei lá, qualquer coisa, ele botou 5 minutos. Então, é uma coisa muito legal. E agora, deixa eu ver, vou pegar embaixo daquele gráfico que tem colorido, ele tem parece um livrinho ali, são as camadas. Então, eu vou clicar nisso daqui, ó, e vou colocar a visão pelo satélite. Olha só, tem lugar aqui que você consegue ampliar no seu celular e ele te mostra, assim como mostra no Google Maps, que ele tem um local lá certinho. Até ontem eu abasteci no local, fui ver que o gráfico interrompia naquele ponto, aí botei aqui nesse camadas para visualizar, era o posto de combustível onde eu tinha abastecido a moto. É muito legal. Isso aqui eu nunca tive, eu me divirto com essas coisas. Nessa mesma tela, na parte, vou começar de cima para baixo, depois que está escrito lá informações de log, está selecionado informações, deve ser de trajeto. Eu vou agora para informações dos detalhes. Eu vou para essa informação aqui, que agora começou. Agora ele vai juntar tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você dirigiu, mais o posicionamento do clima e tudo. Olha só, vamos dar uma lidinha aqui. Ó. A data continua 1/6 e 1/6, 8h53 e terminou às 8h57. Como é que estava o tempo? Estava meio chuvoso, até tomamos chuva no meio do caminho, 26 graus, 5 minutos de viagem. Aqui eu tenho aqui, ó, já começou outra informação. A velocidade média, 26 quilômetros de velocidade média. Depois eu tive aqui 1,8 quilômetros de distância foi que nós andamos. Foi a vinda do supermercado para cá. Teve o consumo médio de 29 quilômetros por litro de combustível. É bom. Nessa mesma tela de informação, eu tenho a velocidade máxima que eu atingi com a moto, foi 45 quilômetros. Quando eu ia saber isso? Nunca. Combustível, quanto eu gastei para fazer 1,8 quilômetros? Eu gastei 0,06 litros de combustível, ou 60 ml eu gastei de combustível. A média de rotação do motor, quanto é que a média durante esse percurso eu acelerei e teve de rotação do motor? Isso aqui eu nunca vi, achei muito legal. Eu mantive uma regularidade de 3.064 RPMs. Aí vem aqui, ó, lembra dos pontos que eu falei lá da parte de eco? Está posto aqui embaixo, ó, 26 pontos de condução econômica. Então ele começa a juntar ponto para você. É uma coisinha, vai ver, é muito engraçado. A aceleração média, 5,6 DEG. Ainda não sei o que é isso, vou procurar me informar para não ficar falando bobagem aqui. E depois eu tenho aqui, ó, o odômetro inicial. Olha só, isso aqui está parecendo carro de empresa. O odômetro inicial foi 384,5 quilômetros e terminou com 386,3 quilômetros. E aqui a pressão atmosférica máxima e a mínima. Pensei que fosse balela isso aqui. Peguei um outro roteiro que eu fiz e isso aqui estava diferente. Dependendo do lugar que você está, se é acima, se é para baixo, ele te dá a informação diferente aqui também. Muito legal. Vamos ver mais uma tela? Bom, a outra tela é o seguinte. Voltei uma tela, que é o do registro, tá? Voltei aquela do meu percurso e vou clicar onde é agora? Lá em cima, na parte superior dessa tela de registro, tem igual uma luzinha lá. Essa era o módulo de exibição que nós estávamos vendo. Agora vou clicar nessas miniaturas aí. Olha que coisa bem bolada. Ele te dá intervalo por intervalo que você percorreu e o consumo, todas as informações que você tem
daqueles percursos que você fez. E aqui foi que eu peguei e falei, ué, deixa eu ver aqui, nesse dia eu fui até o centro, voltei, tive que ir 2 vezes, uma hora que eu fui descendo o Guatambu lá, quer ver quanto é que... Ah, não está nesse gráfico aqui não, mas ele mostra a variação que essa tem aqui o consumo, né? O gráfico de consumo, e então quando você corre muito, ela começa a te acentuar, que você começa a oscilar muito a aceleração. Isso aqui ele mostra nesse gráfico. Mas ele te dá o resumo aqui, acho que dá de 30 dias que você, aquilo que você já percorreu, você pode ir lá ver, ah, será que eu estava correndo aquele dia mesmo? E pode ver. E o percurso, onde foi que você fez a coisa, né? Vamos lá, mais uma. Agora eu vou ler a minha ficha aqui e vou transmitir para vocês. Ele deve ter sido traduzido e ficou assim. Sua localização, ou seja, o seu ranking, como é que tá? Eu estou na classificação 983, está lá meu nome e a quilometragem da moto. Aí, no próximo slide, tem lá o meu ranking 983, a quilometragem, e aqui o histórico que eu tenho é o seguinte, é uma colocação regional no mês 5 de 25 e do mesmo modelo que o meu, ou seja, X-Max, que eu estou competindo aí, em termos de economia. Regional e todos os modelos de Yamaha que tem esse tipo de controle, eu estou na posição 2476. Global, o mesmo modelo, ou seja, tudo aquilo que a Yamaha vendeu, o modelo X-Max, deve ser 250, não sei, e aí ele me diz que eu estou na posição 4605. E por último, se eu pegar global e todos os modelos Yamaha, eu estou na posição 24.813. Então, o que é que eu faço a leitura da coisa? Ele te incentiva a andar, a consumir menos combustível. Consumindo menos combustível, você tem menor desgaste na moto. Menor desgaste na moto é economia para você, que é o proprietário, e é economia também para a Yamaha, porque você passa a não ter que usar a garantia da marca. Então, o produto fica mais confiável, você trabalha numa rotação menor. Então, é uma coisa interessante. É igual você ter um carro automático. Carro automático, você anda a 1.500 RPM, 2.000. Quando você exagera, você chegou a 3.000 RPM. Aqui é a mesma coisa. Você anda bem tranquilo com a moto. E com esses gráficos aqui que você começa a participar, é muito interessante. E ao você entrar nesse gráfico aqui, ele tem consumo, registro de viagem, o ranking, que é esse que eu acabei de ler para vocês, dashboard, histórico de mau funcionamento. Então, se a moto apresentar algum problema, fatalmente vai estar notificado no teu celular também. Isso tudo, quando você simplesmente olha, ah, a moto mudou só de cor. Ah, só mudou o painel, saiu de reloginho e agora é digital. Não, por trás disso, olha o que conseguiu-se de leitura. Não que o outro não se conseguisse, é que o outro era mais difícil de se lapidar ou de se compilar todas essas informações. Valeu, viu, gente? Então, para quem falou que está comprando muito bem, quem falou que vai comprar muito bem também, e se tiver alguma dúvida e quiser trocar alguma ideia, entra aí. Oh, começa a dar um like para a gente aí, só para ajudar. É legal. Vou gostar bastante. Muito obrigado. E assim que eu tiver mais, eu ainda tem mais umas coisinhas para descobrir lá, que é um outro gráfico de economia. Eu quero ver como é que ele se comporta. Depois eu volto com mais um pedacinho de informação aí também. Tá bom? Muito obrigado. Conto com o joinha de vocês. Tchau, tchau. Até mais.